poliomielite. Nós temos aqui o último vídeo de hoje, que vai ser uma teoria de Pokémon. Eu não sei o que esperar disso aqui, só que eu imagino que vai ser divertido. Nós vamos ver o vídeo. Teoria Pokémon. A guerra civil entre Kanto e Johto. Que é um vídeo que vocês pediram bastante. Então, vamos ver. Pokémon é uma das franquias mais ricas em lore e construção de mundo que existem por aí. E muitas Já gostei do começo. coisas não são tão óbvias quanto parecem. Vários momentos da história do mundo Pokémon nos foram revelados apenas por fragmentos, pedaços, e cabe a nós juntarmos as peças para entendermos o que realmente aconteceu. Gostei. Só uma coisa, da edição. Gostei a imagem estática com efeito de coisa movendo pra você entender que o espaço tá se movendo. Gostei. E o vidro quebrando. Só faltou a explosão de vidro. Quase tomei um susto aqui, achei que caiu vidro aqui na minha mesa. Minha mesa é de vidro, só pra contextualizar. Então, neste vídeo, eu decidi juntar as peças e indícios da grande guerra que assolou a região de Kanto no passado recente de quando os primeiros jogos da franquia, Red e Blue, se passam, assim como seus remakes, Fire Red e Leaf Green. Já vai deixando o like e vamos Inclusive, começar com a teoria. deixa o like, mas eu fico na dúvida sobre como é planejada a questão multiversal de Pokémon em relação a remakes aqui nessa época. Se a intenção era só ser um remake fiel, igual o BDSP, ou se ele é pra ser tipo um remake estendido, tipo um BDSP só que tivesse uma DLCzinha no final, que é o Save Island aqui, ou se é pra ser multiverso mesmo. Já sabemos que o Tenente Surge, o líder do ginásio de Vermilion, é um veterano de guerra. Ele conta a nós que estamos jogando, o Red, que ele foi salvo no campo de batalha pelos Pokémon elétricos. E podemos perceber desde o início do jogo que Red não tem um pai, e Blue, seu rival, não tem um pai e nem uma mãe. Isso, aliado ao fato de que durante o jogo vemos poucos adultos homens de idade comum, nos faz pensar o que aconteceu com essas pessoas. Por que vemos muitas crianças, jovens adolescentes, mulheres, idosos e poucos pais? Poucos homens Começa com Si e termina com Garro. entre seus 25 e 45 anos. A grande maioria dos homens adultos que vemos nesses jogos que se passam em Kanto são líderes de ginásio como Surge e Koga, ou são criminosos afiliados à equipe Rocket. Não só isso, como espalhados por toda a região de Kanto, existem rotas subterrâneas que nosso personagem usa para cortar caminho entre as cidades. Ele tem um bom ponto. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Ele tem um bom ponto. Verdade. E o próprio esconderijo da equipe Rocket é no subsolo, mas estes não são apenas túneis comuns. Provavelmente são abrigos antibombas, um bunker. Se juntarmos a declaração do Surge com a falta de homens adultos presentes na região e esses caminhos subterrâneos, é o suficiente para que possamos afirmar uma coisa: Kanto passou por uma guerra. Mas qual guerra foi essa? E por que ela começou? É isso que eu pretendo responder a vocês até o final do vídeo. Mas para que possamos entender a qual guerra o Tenente Surge está se referindo, precisamos considerar a possibilidade de que esse conflito recente deve fazer parte de um quebra-cabeças maior. Maior que apenas Kanto. Que nem qualquer guerra que a gente vê. Ponto. Como sabemos, Kanto e Johto são regiões vizinhas, as únicas que dividem o mesmo sistema de armazenamento dos Pokémon, tendo Bill como seu inventor. O Bill do anime tem cabelo verde? Jesus. Dividem também várias espécies de Pokémon que podem ser encontradas em ambas as regiões, e principalmente dividem uma liga Pokémon. Nos jogos que se passam em Johto, Gold, Silver, Crystal, assim como seus remakes Heart Gold e Soul Silver, o treinador local até ganha o direito de visitar Kanto e desafiar seus ginásios após terminar com a parte de Johto dos jogos. Enquanto em outras regiões, no pós-jogo, você visitaria lugares como um arquipélago ou um resort de batalha como a Batalha da Fronteira. Claro, isso só é possível aqui porque Kanto e Johto são uma do lado da outra, mas esse é exatamente o meu ponto. Por exemplo, a equipe Rocket é a única organização criminosa no mundo Pokémon que se espalhou por duas regiões. Eles começaram em Kanto, e após Giovanni ser derrotado por Red e decidir deixar a organização, Archer e seus antigos subordinados levaram seus planos para a região vizinha, onde tinham esperança de encontrar Giovanni para voltarem aos tempos de glória. E o porquê do Giovanni ter ido para Johto fica para outro vídeo. Filho! Mas, eu fico na dúvida
sobre o que aconteceu com o Giovanni pós primeira geração. Se tem alguma correlação, se a escolha da região tem alguma relação com alguma coisa. pois desviaria um pouco o nosso Os adultos são os vilões? Sempre, Davi, sempre. foco no momento. Mas vamos nos ater ao fato de que essas regiões dividem a mesma liga Pokémon, enquanto em todas as outras regiões do mundo, cada uma tem sua própria liga e seus respectivos campeões. Por que Kanto e Johto dividiriam a mesma liga quando são duas regiões distintas e capazes de se sustentar por conta própria? Porque Kanto e Johto já foram uma única região, a região Tojo. Não é curioso pensar que as cataratas que marcam a divisão entre as duas regiões tenham o nome de Cataratas Tojo, uma mescla entre os dois nomes. E mesmo hoje, sendo duas regiões distintas, ainda dividem a mesma liga. E como a equipe Rocket conseguiu migrar de uma região para outra? Talvez porque houvesse apenas uma força Andando. governamental opositora a eles, ao invés de duas. Afinal, Kanto e Johto dividem o mesmo governo, a Liga Pokémon. Deixa eu repetir pra você, a Liga Pokémon não faz parte do governo de uma região. Ela é o governo de uma região. Eu acredito que as ligas Pokémon remetem a uma forma de governo feudal, muito comum no Japão, país no qual a franquia Pokémon nasceu e de onde as regiões Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh são baseadas. E essa forma de governo se estende a praticamente todas as regiões além dessas. Só comentar uma coisa. A gente aqui no canal, no Reacts, a gente sempre geralmente tá aproveitando pra comentar alguma coisa. Eu, no caso desse vídeo aqui, eu tô aproveitando pra aprender mesmo. E eu posso provar, com evidências dos próprios jogos da franquia. Vamos pegar como exemplo um jogo da quinta geração, Black e White. Aqui, quando N derrota Alder, o campeão de Unova, a equipe Plasma toma conta da situação. E N é proclamado rei, o Rei N. E sabemos que tudo foi um plano do Ghetsis para dominar Unova através do N. Mas vamos simplificar a questão aqui. N derrota Alder, o campeão, e se torna rei. Se Alder fosse apenas uma celebridade, uma figura conhecida, porém não política, derrotá-lo não traria impacto algum à estrutura governamental. Mas imediatamente após isso ocorrer, o castelo do N surge no local da Liga Pokémon, simbolizando uma nova era de governo que acaba de se instaurar em Unova. E se formos analisar o sistema de governo das ligas Pokémon como um sistema do governo feudal, faria sentido, pois o detentor do poder seria o Shogun. A figura do imperador seria a figura visada e respeitada, mas seria o Shogun, aquele quem tomaria as principais decisões. Então encare o imperador como a rainha da Inglaterra, e o Shogun como quem de fato governa. Pera, hã? Então encare o imperador como a rainha da Inglaterra, e o Shogun como quem de fato governa. Abaixo do Shogun ficariam os senhores feudais, os A elite dos daimyos, quatro. que seriam os senhores encarregados de manter os pedaços de terra sob controle. Eles O líder de ginásio. passariam esse serviço aos samurais, que se encarregavam de manter tudo e todos na linha. Um sistema similar se aplica ao mundo Pokémon. O Shogun seria o campeão, o líder de uma região. Ele se cercaria de sua classe de elite, a Elite 4. O campeão apontaria os líderes de ginásio, que seriam os daimyos, responsáveis por cuidar cada um de sua localização. Eu tô triste. Eu tô triste por um motivo. Porque, assim, eu tinha uma ideia de vídeo pra fazer de sistema governamental de Pokémon. Só que tá aqui agora. Já temos um pronto. Ainda dá pra fazer o vídeo só porque eu ia comentar sobre todas as regiões. Mas isso aqui já é uma base pra Kanto. E como sabemos, os Já tá feito. Acabou. It's over. líderes de ginásio não são apenas os treinadores Moleque, a diferença de qualidade da imagem da Claire pra Whitney aqui tá muito engraçada. que dão insígnias aos desafiantes. Eles também têm fortes laços culturais e familiares com suas respectivas comunidades. E mais, os jovens treinadores de ginásio, presentes em todos os ginásios de uma região, seriam os samurais, responsáveis por ajudar o líder a manter as questões da comunidade em ordem. Jovens que se juntariam à comunidade familiar de um ginásio para elevar seu status e trazer honra para sua família, assim como jovens samurais faziam. Pense bem. Ainda usando Black e White como exemplo, quando N e a equipe Plasma tomam conta de Unova, os líderes de ginásio são os primeiros a virem te ajudar, segurando os 7 sábios para que você possa ir atrás do N. E além disso, já reparou que é sempre o campeão de uma região que ajuda o jogador a derrotar a equipe vilã da vez? Isso porque como Na primeira, na segunda, na terceira, Uau, na terceira o que acontece é só o Lance defendendo a propriedade privada, não defendendo as pessoas. Porque no momento que ele para pra ajudar, é o momento onde eles atacam
como é que é o nome? O lançador de míssil, lança-foguete. É o único momento aonde o Lance vai ajudar. É isso. Parabéns, Lance. Cada vez mais provando um bosta. Terceira, tudo bem. Quarta, sim. Quinta, sim. Na sexta. Na sexta é mais realista, porque a gente vê a Diana conversando com os caras dos vilões. Na sétima não tem. Oitava. Também tá lá, ó, Mancomunas. Mancomunado com ele. Na nona, ela manda você ir resolver, na verdade. Líder daquele país, ele ou ela tem obrigações para com seu povo, de protegê-los. Agora, Em tese, né? Tamo vendo. considerando que é assim que o sistema governamental do mundo Pokémon opera, temos a Terra onde Kanto e Johto estão situadas. Duas regiões, uma liga Pokémon, um só governo. O Planalto Índigo serve como capital política, simbolizando a sede do governo que marca a divisão no mapa entre ambas as regiões. E aonde entra uma provável guerra nessa história? Precisamos considerar uma coisa. Repare como, apesar de dividirem a mesma estrutura política, Kanto e Johto são bem diferentes como região uma da outra. Kanto é muito mais industrializada, com grandes áreas urbanas e foco em desenvolver pesquisas científicas. Exemplos disso são a corporação Silph e suas invenções, Bio e o seu sistema de transporte e armazenamento de Pokémon, assim como o professor Carvalho, que desenvolveu a Pokédex eletrônica, e sem falar da pesquisa científica responsável por criar o Mewtwo. Kanto respira ciência. A única coisa. É porque o problema do Mewtwo acaba sendo uma desconexão com. Ah, não. Eu ia falar desconexão com a realidade governamental, mas a equipe Rocket em si, né, pode não estar necessariamente desconectada. Até porque, por exemplo, no mangá, a equipe Rocket está conectada com alguns membros dos ginásios e da Elite. Então, volta nesse mesmo tópico. Já Johto é muito mais rural, possuindo poucas rotas, é uma das regiões com menos rotas no mundo Pokémon, e muitos pontos culturais, com sua população utilizando vestimenta tradicional e passando seu folclore para as futuras gerações. Exemplos disso são as garotas de kimono, Ecrutique como um todo, e a cidade de Mahogany, sendo o lar dos antigos ninjas. Então, se ambas as regiões são tão próximas, por que tantas diferenças culturais e sociais? Para responder isso, precisamos falar sobre a guerra. Não uma guerra apenas de Kanto, e sim a guerra Tojo, uma guerra civil responsável por separar uma única região em duas, contendo ideologias distintas. E temos um ótimo exemplo disso no mundo real, a Coreia. Até certo ponto na história, a Coreia era uma única. Moleque, caralho, não, só uma contextualização importante. Você sair do Japão e você ir pro país vizinho pra poder pegar a referência de uma guerra até hoje, acontece até hoje, e a sua divisão é loucura. Loucura. Até porque se você falar pra coreano sobre, eles vão falar algumas coisas do Japão. Nação, uma colônia anexada por, adivinha quem? Japão, em 1910. Mas após perder a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi obrigado a abrir mão de suas colônias, Pra quem? incluindo a Coreia, é claro. A península foi dividida Mas pra quem? Faltou um pra quem? pelo paralelo 38N, a linha imaginária que está localizada a 38 graus ao norte da linha do Equador. Os Estados Unidos ficaram com o sul e a União Soviética com o norte. Um conflito teve início devido à pressão da Guerra Fria, e um tratado de trégua foi assinado. O mais engraçado de essa situação aqui é como a parte de cima também ficou muito abandonada por causa da situação entre o RSS e China, que complicou um pouco de estar separado, enquanto os Estados Unidos levou tipo o Pacífico inteiro e o Japão incluso, o Japão até hoje, né? Sendo os Estados Unidos dois, o inimigo agora é o mesmo. Tipo, tem uma diferença absurda, porque os Estados Unidos têm todo o Pacífico, o Japão até a Coreia do Sul. E aí a União Soviética tem aqui a China no caminho. Aí fica tipo, bom,
mantendo os dois lados separados. Com o passar dos anos, os antes dois lados da mesma península, hoje, são dois países distintos e com mentalidades completamente diferentes. Cada um de um lado do paralelo 38. Um com uma visão capitalista e outro com a ideologia comunista. Mas o que isso tem a ver com o mundo Pokémon? E se a região Tojo teve a sua própria guerra da Coreia? Talvez essa antiga região fosse até mesmo colônia de uma outra região, como Kalos ou Unova. Já repararam que Kalos possui muitos Pokémon da região de Kanto em sua Pokédex? Talvez Kalos tenha colonizado Tojo em tempos antigos, mas essa parte da teoria fica para outro vídeo. O que importa é que algo aconteceu, um estopim, que fez uma guerra civil se iniciar e, consequentemente, pessoas morreram. Eu acho, só antes da gente continuar até poder desenvolver mais o que ele tá pensando. Pelo que eu me lembro, o Surge é muito mais a referência à Guerra do Vietnã, não é? Eu não lembro de ter sido comentado com isso em algum jogo, em alguma tradução, ou se era em japonês original. Mas eu lembro disso em algum lugar. Em especial, os pais das crianças que estavam no campo de batalha. Pokémons também morreram aos montes. Prova disso são as 100 espécies de Pokémon que só podem ser encontradas em Johto e não em Kanto. Por que você pode encontrar um PJ ou um Caterpie em Johto, mas você não pode encontrar um Hoppip ou um Furret em Kanto? Provavelmente essas espécies que viviam em território cantoniano foram pegas no fogo cruzado ou ajudaram na luta, o que indicaria que realmente a guerra, apesar de envolver os dois países, se passou na região de Kanto, no território considerado cantoniano. O interessante é que eu tô tentando lembrar aqui agora se os lendários de Johto, se a gente sabe de algum desastre em Johto. Eu acho que não, só desastre causado pelos próprios Jotonian People, que foi tipo o incêndio. O incêndio foi algo interno / natureza. Por isso, os bunkers. Outro forte indício é a torre Pokémon da cidade de Lavender. O povo daquela cidade ergueu essa torre para dar um lugar de descanso aos seus Pokémon já falecidos. E o cemitério está cheio. Aposto que boa parte desses Pokémon morreram na Guerra Tojo. Eventualmente, um cessar-fogo foi acordado, garantindo independência às duas regiões. Infelizmente, só no mundo Pokémon. Extinguindo a antiga Tojo, mas elas ainda dividiriam o mesmo governo, pois uma região tem coisas que somente a outra pode oferecer. De um lado, temos uma sociedade tecnológica, que tem vários acordos e conexões com regiões do exterior. A gente, no Japão, a gente teve divisões, ele até comentou quando ele falou dos daimyos, a gente tinha divisões no Japão, tal qual esses feudos separados, pelo que eu me lembro. O ano é baseado nisso, não é? É obviamente muito ligada a Hoenn, Kalos e Alola. Do outro lado, uma sociedade rural, focada em preservar sua identidade cultural e preservar as linhagens de famílias historicamente importantes para essa sociedade, fazendo poucos acordos internacionais, tomando uma abordagem mais fechada. Johto tem laços com a região de Sinnoh, mas fora isso, se mantém mais isolada do mundo. E cada região teria sua própria capital. No caso de Kanto, Saffron seria sua capital, por ser onde a corporação Silph está localizada, e também por ser onde todas as rotas acabam. Só tem uma contextualização também, porque ele está comparando com as duas Coreias. Então, só um último detalhe que faltou comentar é... Qual o nome mesmo? Sansão. Sansão. Tem que lembrar de Sansão antes de pensar no contexto das Coreias. Tem que lembrar dessa palavra. Ficando bem no centro da região. Já em Johto, a cidade de Goldenrod parece ser sua capital, sendo que é a cidade mais desenvolvida, contendo a torre de rádio, a galeria, lojas de departamentos e a cúpula esportiva. E também é aonde a maioria das rotas levam. Agora, precisamos falar sobre um personagem essencial nessa história. Lance, o mestre de dragões. O maior farsante da história desta franquia. Bem conhecido aqui como Lance, o revolucionário. O campeão temido do Planalto Índigo, referenciado por todos. Seria ele o herói que a população acredita? Na minha teoria, não. Ele é só um déspota que lutou por poder até chegar no trono para comandar Kanto e Johto. Um bosta na água, palhaço. Ao meu ver, com base nos jogos, Lance pode até ter sido responsável por iniciar ou terminar o conflito civil, garantindo assim
manter um governo unido, que se estende por 2 países, mas também conquistando a independência de sua região natal. Lance vem da cidade de Blackthorn, em Johto, e ao se tornar o campeão de ambas as regiões, ele pôde instaurar seu regime. Está confuso? Vou elaborar. Lembrando que essa teoria é baseada apenas com fatos dos jogos, e não do anime ou dos mangás, pois são universos diferentes. Lance, sendo o campeão da região, pode selecionar seus daimyos, no caso, seus líderes de ginásio, para que mantenham a terra sob controle. Ele permite que em ambas as regiões, apenas o Professor Carvalho e o Professor Elm possam distribuir os Pokémon iniciais para jovens treinadores, Ele vai chegar no Nepotismo Games? mantendo assim controle sobre possíveis rebeliões ou forças rebeldes. Além disso, os Pokémart seriam os únicos lugares onde se pode comprar Pokébolas, mantendo um controle também sobre os acessórios que um treinador poderia utilizar. O que me faz pensar que a corporação Silph também está nesse esquema, como a empresa responsável por fabricar tais itens para o consumo interno e até mesmo externo. Mas se isso se trata de um regime, por que permitir que treinadores desafiassem a Liga Pokémon, correndo o risco de algum treinador destronar Lance ao derrotá-lo, como aconteceu com Alder em Unova? Por que não proibir as pessoas de treinarem seus Pokémon ou competir na liga? A falsa democracia. Simples. Para dar às pessoas esperança, dando ao povo das regiões uma pitada de liberdade, dando a qualquer um a ilusão de que derrotar Lance é possível. Eu não lembro se o Lance ele comenta sobre como ele conseguiu os dragões dele. Porque, por exemplo, se os dragões dele são algo familiar. É algo familiar, provavelmente, por causa do Dratini que a gente recebe com o Speed lá em Blackthorn. A gente tem um Dratini passado de geração em geração, mas só que o único lugar que você encontra Dratini selvagem é em lugar específico em Kanto. Então eu fico na dúvida se há uma tentativa de, levando a teoria dele em consideração, de cerceamento do Lance dos bichos dragão, que são os bichos mais fortes, e conseguir tirar o alcance das pessoas a dragões, que são os bichos mais importantes e fortes. Até porque também tem uma limitação de como você consegue Dragon Scales e tudo mais. Que se pode Por que o Kaká odeia o Lance? Tá o vídeo do Lance... Como é que é? Falso? O Lance é uma mentira? Eu acho que é esse o nome do vídeo. Tá lá, escrito, é o vídeo do Lance no canal. chegar aonde ele chegou. E claro, assim ele mantém sua imagem intacta como um herói e bom líder, e não como um tirano ditador, quando na verdade chegar até ele requer passar pelos 8 líderes de ginásio, chegar até o Planalto e derrotar a Elite 4. E mesmo que por um milagre alguém conseguisse chegar até ele, Lance é um mestre de dragões e conta com seu exército de Pokémon do mais amedrontador tipo para garantir que não iria ser derrotado por ninguém. Mas para sua surpresa, Lance foi derrotado, não por um, mas por 2 treinadores. Essas crianças encheridas. Blue, e depois você, o jogador, Red. Green. Vou falar mais sobre isso Actually. em instantes. Mas e quanto à equipe Rocket? Eles parecem ser apenas uma organização de criminosos como qualquer outra. Mas e se a equipe Rocket foi criada por Lance? Como mais uma peça de seu esquema calculado. Lance criou a Cara, olha só. Antes dele começar a contar, eu tenho um vídeo sobre a equipe Rocket que eu quero fazer. Por favor, não aborde o tópico que eu vou comentar no vídeo, porque senão vai ficar tipo, pô, mano, eu acabei de ver e eu... Por favor, não fala sobre o tópico da equipe Rocket. O vídeo secreto tem que acontecer. Se você comentar, aí me ferrou, irmão. equipe Rocket para servir como um inimigo em comum, para que a população de Kanto não tivesse escolha, a não ser apoiar Lance e a sua Elite 4 na luta contra esses criminosos. Aqui ele foi gênio, tá? Aqui ele foi gênio. Parabéns, Lance Netanyahu, vambora. Dando legitimidade ao seu governo. Afinal, Lance precisava manter o povo de Kanto sob controle, e não o povo de Johto. Os jotonianos são o seu povo, e ele teria assinado o Tratado de Paz e Independência da região, o que o faria ser amado pelos jotonianos. E essa teoria do Lance ter fabricado a equipe Rocket faria sentido, pois Giovanni, o líder da organização, é o líder do ginásio de Viridian, uma posição fornecida pelo campeão de uma região. Inclusive, o Giovanni também tá ausente o tempo todo de lá, porque ele pensa assim, pô, ninguém vai chegar no 8º ginásio. Sem falar que Viridian é a cidade mais próxima do Planalto Índigo, a sede do... Pô, André, aí tu me pegou confirmado, Lance é a mãe do Silver. seu
É o outro pai. Governo. Lance ofereceu a Giovanni a ocupação como líder de Viridian, e em troca, a equipe Rocket usaria de força bruta para roubar Pokémon, utilizando outros Pokémon como arma, dando a Lance uma razão para limitar o número de novos treinadores por região, pois Pokémon são criaturas poderosas e perigosas se mal utilizados. Não só isso, como fazendo as pessoas comprarem mais Pokébolas, para protegerem seus Pokémon de furtos à luz do dia, fazendo com que a corporação Silph aumentasse seus lucros consideravelmente com a venda de Pokébolas, assim como os Pokémart, fazendo a economia girar e mantendo a população sob controle. Tudo pelo medo gerado pela organização criada por ele. Já repararam que em Johto as pessoas costumam deixar seus Pokémon fora das Pokébolas muitas vezes? Seguindo seu treinador por aí? Faz sentido. Afinal, Kanto é quem deve temer em ter seus Pokémon furtado repentinamente. Porque Kanto é a região tecnológica. E se os lucros forem bons, Johto também se beneficiaria disso, pois lembrem-se, duas regiões diferentes, porém o mesmo governo, a mesma economia. Com isso, Johto não apenas não estava sofrendo com a ameaça da equipe Rocket, como também Eu fiquei um pouco confuso no ponto dele aqui. estava lucrando com os lucros de uma roda econômica capitalista em seu auge financeiro. Eu não acho que Lance começou como uma má pessoa. Eu acho que ele de verdade queria fazer a diferença para o seu povo e se corrompeu no caminho. Talvez tenha começado a detestar Kanto por terem a vantagem sobre Johto e por isso decidiu governar assim, para igualar o jogo, aderindo a um sistema corrupto no processo. O que para um idealista revolucionário é como a morte, pois você já deixou quem você era para trás há muito tempo. E isso foi a razão de sua queda. Blue derrotou Lance e depois Red derrotou Blue e se sagrou campeão da liga. E aqui eu acredito que chegamos numa área delicada dessa história, pois sabemos que entre os jogos da primeira e da segunda geração 3 anos se passaram. E quando Gold e Silver começa, Lance é o campeão novamente. E a Elite 4 passou por mudanças. Estamos no campo da teoria aqui. Calma. Hã? Tá, ok. Consegui, foi. Mas eu acredito que o seguinte aconteceu nesse meio tempo. Red tentou governar as regiões de maneira justa e percebeu que era muita responsabilidade para um garoto e que não há como governar sem jogar o jogo, sem abrir mão de um pedaço de quem você é. Ele se recusou a isso e se deprimiu e se isolou no Monte Silver, onde passou um bom tempo treinando e tentando entender a si mesmo como pessoa e entender esse mundo, uma maneira de mudá-lo sem se corromper. Red e Mas isso não é Canto, isso é o Rio de Janeiro. Pô, mano, vocês são uns palhaços. Cara, teve um assunto sério aqui, pô. Blue perceberam que Lance, agora arrependido de quem se tornou, era o único capaz de manter a estrutura das regiões intacta. Era o único capaz de consertar seus erros e cuidar das coisas, até que Red encontrasse sua resposta. Lance então atualizou sua Elite 4, aposentando Agatha e permitindo a Lorelai voltar à sua casa nas Ilhas Sevi e abrindo espaço para novos membros como Will, Karen e Koga sendo promovido, deixando seu ginásio nas mãos de sua filha, Janine. A gente tem dois nepotismos em Jotô. Porque o Lance botou a Claire e agora o Koga que veio pra cima e botou pro lado. Botou pra líder de ginásio. Bruno manteve seu lugar entre os elites, e Lance ofereceu a Blue a posição de líder de ginásio de Viridian, após o sumiço do Giovanni. Blue ajudaria Lance, o mantendo longe de seu lado mais sombrio, enxergando nele talvez até mesmo uma figura paterna que Blue nunca teve. Lance também concedeu à sua prima Claire o posto de líder de ginásio da sua cidade natal, Blackthorn. Só que havia mais um problema. A equipe Rocket. Após o sumiço do Giovanni, eles foram até Johto e começaram a causar na região. Lance agora teria que destruir de uma vez por todas a organização que ele mesmo ajudou a criar para proteger sua região natal. Por isso, nos jogos da segunda geração, Lance está ativamente lutando contra a equipe Rocket, diferente dos jogos da primeira geração, onde ele não toma nenhuma ação contra a organização. Curioso, não? Mas quando ele chega no esconderijo deles em Mahogany, ele já percebe que a nova geração de treinadores está dando conta do recado, o que digamos que termina de colocar o Lance na linha. A equipe Rocket foi Ele tá tendo um arco de redenção em Jotô, é isso? Tá. derrotada de uma vez. Lance consertou seus erros. E agora, Ethan, o jogador da segunda geração, desafia a liga e derrota Lance, assumindo seu posto, e viaja até Kanto, derrotando todos os treinadores possíveis. Mas aí ao derrotar o Lance, ele assumiria o posto de rei boladão, né? Isso aí literalmente estraga os Unidos e Talibã. Provando a todos que ele, assim como o Red, merece ser o campeão das Boa, chat. duas regiões. Parabéns. A última coisa a ser feita era comprovar qual dos dois estava pronto para assumir o trono de campeão de Kanto e Johto, governando ambas as regiões com Ah, entendi. justiça. Ethan ou Red? A resposta?
Nenhum dos dois. Independentemente A resposta: eu. do resultado da batalha, Red encontrou sua resposta. Ele e Blue iriam governar juntos. Não é à toa que ambos foram até Alola, muitos anos depois, e fundaram a Battle Tree juntos, um ajudando e corrigindo o outro, para garantir que as coisas nunca mais voltassem ao que eram, e outra guerra começasse. Os dois foram lá na outra timeline. Eu acho que a timeline desses dois em Sun e Moon é a timeline do Let's Go. Que a capa era presente de Tojo, é exatamente isso. Na minha visão, isso foi o que realmente aconteceu na história da guerra de Kanto e Johto. Gostaram da minha teoria? Se Achei divertido. curtiu o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal se for novo por aqui e comente o que achou dessa teoria. Faz sentido pra você? O que você acha que aconteceu nessa guerra? Me responda aí nos comentários. Os dois namorados, exatamente. Cara, pera. Complicou. Pera aí. É porque ele tem uns pulos. É difícil também. Porque é meio complicado você fazer uma história coesa aqui, sendo que a galera. Muito. Eu fico na dúvida de, tipo, falar alguma coisa que eu fico, pô, não é pra também ser, tipo, não gostei porque é uma interpretação diferente. Achei divertido. Vamos ser justos. Foi diversão. Foi diversão. E obrigado, Traquinas, por virar membro. É nóis. O que eu gostei de separar pra analisar como se fosse uma divisão entre duas regiões. Eu só fico na dúvida se ela tem mais embasamento se olhasse pra tipo, o sistema feudal japonês e as divisões que eles tinham. Porque eu fico pensando que talvez tenha mais conexão interna para como o Japão funcionou, mais do que com países ao qual o Japão colonizou. Talvez eu acho que a única diferenciação de como eu teria procurado ideias e análises. Porque Johto pode ser mais natureza, mas Kanto é bem natureza também. Eu pensaria muito mais em que partes do Japão a gente teve mais desenvolvimento individual. Eu acho que, na verdade, para pensar aqui agora, o Kanto em si tá mais perto do lado do Pacífico. Então eu penso se essa questão tecnológica venha com base na inspiração do próprio Japão pelas necessidades que o Japão tem naquela área. Porque, primeira coisa, eu não sei se aquela área é uma área portuária, Kanto. Eu sei que Kyushu é uma área portuária, que é o que baseia... qual o nome? Hoenn. Hoenn é assim, mas no mundo real ele é assim. Ele é de lado, para baixo. E aí você pensa assim no mapa do mundo, você consegue entender onde é que ficam os portos ali. Porque os portos eles vão pro mar do sul da China. Kyushu, Hoenn, é um porto virado pro sul, pro mar sul da China. Que aquele mar ali é o mar sul da China. Aí você olha para Kanto e ele é voltado completamente pro Pacífico. Eu imagino que tenha muito mais uma divisão entre os interesses ali do que uma inspiração com base numa colônia. Mas entendo que funciona até para você ter uma divisão. Eu não sei se no Japão, como é que foram as guerras intrajaponesas. Eu acho que esse seria o maior ponto de diferente do que eu faria. Mas é divertido. O Lance em si, eu acho que é um ponto de ataque, assim como qualquer outro champion, pela forma que eles agem. Então, se você falou mal do Lance, eu estarei junto de você nas trincheiras. Só não na guerra ali. Não, que não quero. E tem que fazer o vídeo falando dos outros aí. Fico muito na dúvida, porque quando você olha pra como o Pokémon ele interage entre si socialmente, os personagens, ele tem muito mais um tom pacífico do que logístico real. E assim, eu fico muito na dúvida.
Lance é ditador milico e Steve é ditador oligárquico. Vocês são os comediantes. Vocês são os comediantes. Mas falarei mal de alguns champions facilmente.